Sabe aquela clássica pergunta de apresentador de TV? Aquela que eles faziam em programas de auditório quando o povo encontrava um famoso. E aí, ele é mais bonito na TV ou pessoalmente? Pois é, hoje essa pergunta merecia uma pequena adaptação. E aí, Haddad, o Nicolas é mais assustador em vídeo ou pessoalmente? Porque o ministro da Fazenda do governo Lula, aquele que vive cercado por planilhas, impostos e conselhos da Janja, tem um ponto fraco. Não é o déficit, nem o arcabouço, nem a inflação. É o Nicolas Ferreira, em vídeo. Sim, o ministro já voltou atrás em decisões importantes só depois de assistir a um Rios. Nem precisa CPI ou protesto, basta o Nicolas postar e pronto, o Excel do Haddad entra em colapso. E hoje foi especial. O encontro aconteceu, ao vivo, frente a frente, sem filtro, sem edição. E o Haddad? Bom, digamos que a televisão pode até enganar, mas o medo, esse foi 4K, HDR com áudio estéreo. Foi tanto medo que o Haddad fugiu. Vem ver. A ida do ministro da Fazenda, Fernando Tachad, à Câmara dos Deputados nessa quarta-feira foi tudo o que ele não queria. Público, registrado em vídeo e com gente que sabe fazer conta. O espetáculo, que prometia ser só mais uma encenação burocrática, rapidamente virou uma arena romana, com o Haddad tentando explicar a política fiscal do governo Lula, enquanto apanhava de Nicolas Ferreira e Carlos Jordi. E apanhava feio. Nicolas acusou o governo de gastar como quem achou um cartão black na rua e ainda aumentar imposto como se fosse um esporte olímpico. Jordi completou dizendo que a gestão atual trata o déficit como se fosse um detalhe estético. Eu gostaria de estar no mesmo clima, né, que vocês, de risadas e, enfim, parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né, porque parece que está tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que de fato vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né, sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são de fato as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. O governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? E Haddad ficou com mais cara de bobo do que a natural dele. Foi lindo. Aliás, um detalhe curioso, Nicolas e Jordi precisaram sair por alguns minutos para outras comissões. E adivinha o que o Haddad fez nesse intervalo? Isso mesmo, respirou aliviado, foi o único momento em que ele parou de suar. Aí, vendo que eles não estavam, Haddad aproveitou para se fingir de macho. Em resposta, o poste do Lula reclamou da ausência deles durante sua fala e elevou o tom. Olha, nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. Haddad queria um debate propositivo para que alguém pudesse dar uma solução para o problema econômico que ele mesmo causou, porque ele não sabe mais o que fazer para resolver. O cara procura socorro porque é incompetente e aí fica choramingando. O Haddad ficou tão atordoado que lembrou até da maior obsessão dele, depois das taxações, é claro, Bolsonaro, e acabou exposto.
com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Gostaria de lembrar ao ministro Haddad, quem saúdo pela presença aqui na comissão, que o Bolsonaro não fugiu de debate. Ele levou uma facada, ele estava hospitalizado. Eu estou colocando a verdade dos fatos. Ele não fugiu de debate nenhum, ele estava hospitalizado, a menos que o senhor quisesse debater com ele numa cama de hospital, que eu acho que não é algo digno de alguém que deve ter empatia pelo próximo, independentemente se é Bolsonaro ou se é Lula. Haddad perdeu a chance de calar a boca e evitar o vexame, mas preferiu passar vergonha. Valeu, senhor Van Hatten. E eu nem sei por que o Haddad está falando isso. Ele não consegue debater com uma criança de 12 anos. Ele foi humilhado até pelo Dória. Perde todas as eleições que disputa, com debate ou sem. Tentou se reeleger prefeito de São Paulo, perdeu. Tentou se eleger presidente do Brasil, perdeu. Tentou se eleger governador de São Paulo, perdeu. Foi o pior ministro da educação, o pior prefeito de São Paulo e agora pior ministro de arrecadação. E também vale a pena lembrar que num ato de sincericídio, Zé Dirceu disse textualmente que a facada foi um erro deles. A adesão ao bolsonarismo, certo? Foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada ao Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis na política. Justamente quando se achava que Haddad já estava no fundo do poço da vergonha, eis que ele solta uma pérola que mostra, simultaneamente, o quanto ele é invejoso, mentiroso e não entende nada de redes sociais e comunicação digital. Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer o Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo do quadro dele estar na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barberagem por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É isso mesmo, Haddad. Eu vi o vídeo no Nicolas uma vez e depois fui proibido de assistir de novo. Cada pessoa que fala a língua portuguesa só pode assistir uma vez cada vídeo. Para esse jumento, cada brasileiro só pode assistir ao vídeo uma só vez, como se fosse a ração que o povo recebe lá em Cuba. Dá até vergonha alheia de argumentar uma idiotice dessas. Imagina quando o Haddad descobrir que Bumbum Tantan tem 1,8 bilhões de visualizações. Certeza que foi manipulação. Aliás, Haddad, além de Bumbum Tantan, há vários outros vídeos na internet em português com mais de 1 bilhão de views. Como você explica isso? Pois é, Haddad, é impossível Baby Shark ter 15 bilhões de visualizações no YouTube, se só existem 8 bilhões de pessoas na Terra. Incrível, nunca passou pela cabeça desse cara que uma pessoa pode ver mais de uma vez o vídeo. Imagina ser burro igual o Haddad e não saber que 300 milhões de visualizações é diferente de 300 milhões de pessoas que assistiram o vídeo. Esse imbecil realmente acredita que visualizações são calculadas por CPF? Só podia ser petista. Essa é a turma que quer regulamentar as redes. Olha como eles entendem do assunto. Todos os esquerdistas são analfabetos digitais de pai, mãe e parteira. Não sabem nada sobre o assunto. Aliás, é exatamente por isso que eles querem calar as redes. A gente ri, mas esse animal é o ministro da Fazenda de um país de mais de 200 milhões de habitantes e não sabe nem como funcionam as visualizações na internet.
Tem de explicar para ele, desenhando, que uma pessoa pode ver várias vezes o mesmo vídeo. O cérebro de jumento dele não possui capacidade de entender isso. Sem contar que pessoas de outros idiomas podem também entender português ou simplesmente traduzir o conteúdo. É inacreditável que um ministro vá para a Câmara dos Deputados para mandar uma mentira do nível Vídeo do Nicolas foi impulsionado por Big Techs. Simplesmente inacreditável esse sujeito. Aliás, o Haddad pode provar as acusações ou tá liberado para ele falar fake news? Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... Mas aí algo que o Haddad não esperava aconteceu. Carlos Jordi e Nicolas voltaram. E aí ele voltou a ser o bundão e passou ainda mais vergonha. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não venha aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Nossa, que porrada bem dada. Não precisa de recado. A resposta é na cara do Tachad. Aliás, bem lembrado que o Haddad só cursou 2 meses de economia e passou colando na prova. Eu quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Desequilíbrio fiscal e desequilíbrio emocional. Esse é o ministro da Fazenda do governo Lula. Fala na Câmara dos Deputados como se estivesse num centro acadêmico. Executivo tem obrigação de prestar contas ao parlamento, pois uma das funções do parlamento é fiscalizar o executivo. E aí foi a vez do Nicolas debater como o Haddad queria. A coisa ficou mais feia que a Jandira Fegari de lingerie. Falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se for para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Salvo pelo companheiro petista Rogério Correia. Com essa postura, o maior moleque baderneiro foi ele, incapaz de administrar bem a reunião e tomando lado contra seus opositores no Congresso. Depois da Marina, virou moda ministro fugir de sessão, né? Para criar imposto, Haddad é um leão. Para debater, ele foge. Que ironia, o cara que disse que queria debater, na hora do debate, saiu correndo. E o Bolsonaro que é fujão? O problema de humilhar o Haddad nos debates das comissões, a ponto de ele precisar da ajuda de um deputado do PT para fugir, é se ele resolver cobrar taxa para estar presente nas próximas. A vergonha foi tanta que eles tiveram que acionar o órgão de propaganda do regime, o Globo News, para tentar limpar a imagem do Haddad e passar a ideia de que ele foi atacado por gente malvada. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude
Isso a ter feito 2 meses de economia. Depois dessa troca de farpas, a sessão seguiu e o deputado Nicolas Ferreira voltou para a audiência. Aí um novo bate-boca começou e a sessão foi encerrada. Adorei a cara de indignação da Andréa Sagui. Tão natural quanto a luz do poste. Para ajudar a companheira na indignação forçada, o sojado Sogel Pinheiro apareceu e propôs uma coisa para que Haddad não precise mais fugir das críticas e cobranças. Para que servem hoje em dia essas audiências na Câmara ou no Senado, tá? E estou comentando esses casos aqui, que é o governo PT, mas em outros governos coisas muito similares poderiam ser ditas. Virou um palco para um espetáculo de tentativa de corte de redes sociais, talvez, um discursinho que não tem nada a ver com o tema, para tentar dar aquela famosa lacrada em cima do governo. Isso não serve para nada. Era para ser um ambiente onde acontece e onde, inclusive, a população pode ver um debate num nível que se espera fosse um pouco acima do debate das redes sociais, onde, olha, tem uma questão séria. As contas do Brasil não fecham. Governo e Congresso têm parte nessa história. O governo está só dando solução de aumentar imposto aqui, imposto ali. O Brasil já paga muito imposto. Então, o que a gente vai fazer? É um lugar para ter embates duros? Com certeza é, porque as posições são diferentes, os interesses são diferentes, isso sim. Agora, de uma maneira que enfrente os temas reais. Essa história de falar uma coisa para ofender ou para montar uma narrativa do governo passado, sair para não ouvir, depois voltar a xingar de volta, isso não só torna inútil a audiência, como ainda por cima dá para a população em geral o exemplo de que não. Hoje em dia não existe nada acima do que você vê ali no comentário da sua rede social. Hoje em dia o Brasil se resume a isso. E se resumir a isso, aí é que não vai vir solução nenhuma mesmo. Pô, era exatamente isso que a esquerda fazia durante Temer e Bolsonaro. E vocês nunca acharam ruim. Por que só agora? Acontecia do mesmo jeito no passado. A diferença é que o Paulo Guedes era mais competente, não só na gestão da economia, mas até para bater boca. Além do mais, o governo não serve para nada mesmo, com cortes ou sem cortes. Os dois moleques trouxeram fatos e a realidade, e o problema é que o ministro não tem o que responder, porque está perdido, não sabe o que fazer com a economia e, pelo jeito, não sabe muito de internet e visualizações também. De todo jeito, a palavra final, por cima de todo o choro e vitimismo, ficou com o Nicolas. Pessoal, você vai ver 1 milhão de manchetes aí, mas essa aqui é a verdade. Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que está vazia não é a minha. Basicamente, veio me chamar de moleque, atitude de molecagem, falou que eu fugi do debate porque eu não estava aqui. Mas voltei e fiz uma questão de ordem. O presidente da comissão, que era do PT, não deixou eu fazer essa questão de ordem porque eu iria responder o ministro Haddad sobre algumas mentiras que ele tinha falado. Uma delas, por exemplo, que ele falou que eu não posso ter 300 milhões de visualizações na internet, com certeza tive a ajuda de Big Techs, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs, para atingir 300 milhões, não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Esse é o nível do cara que quer debater comigo. Agora, eu vou deixar um tweet aí, Haddad, de você, falando sobre você hoje aqui. Forte abraço e obrigado por mais um vídeo aí de milhões. Valeu. Engraçado, não tem 300 milhões de pessoas que falam português, mas o Lula tirou 13 bilhões de pessoas da fome. Porque nós estamos atendendo 4 estados da federação, estamos tirando 13 bilhões de pessoas da miséria, da água, que não existe. A conta não fecha. Assim como não fecham as contas do Brasil. Inflação, rombo fiscal, aumento de impostos, cortes na saúde, na educação, na segurança, nas Forças Armadas. Isso é o que acontece quando você coloca um cara que estudou 2 meses de economia para ser ministro da Fazenda. Resumo, Haddad foi jantado, chamou o pessoal de moleque e no fim arregou. E no fim das contas, fica aquela velha dúvida existencial que já atormentou celebridades e apresentadores. É mais bonito na TV ou pessoalmente? Só que hoje a pergunta era outra. É mais assustador em vídeo ou ao vivo, sem cortes e a 2 metros de distância?
E a resposta veio rápido, tão rápido quanto o Haddad saindo da comissão, igual passageiro fugindo de assalto no BRT. Conclusão? Se em vídeo o Nicolas já causa crise de ansiedade no Ministério da Fazenda, imagina ao vivo, com o microfone na mão e o Haddad sem o botão de mutar. Tá respondido, o Nicolas de carne e osso é muito mais eficaz que qualquer vídeo. E o ministro? Bom, esse já deve estar revendo o encontro no YouTube em velocidade pela metade, com um calmante do lado. O cobrador dos juros infinitos chegou, Vini Juros, o camisa 7 da tributação espanhola, driblador de qualquer tentativa de parcelamento sem juros, tricampeão da taxa espanhola, fazendo todos os torcedores sentirem no bolso cada juros que ele marca, vencedor da Copa dos Impostos de 2023, onde fez as taxas do país dobrarem para cada brasileiro, dono do prêmio A Melhor Taxa FIFA de 2024, premiado como o brasileiro que mais aplicou juros e tarifas sobre toda a geração brasileira, cobrou juros sobre todo o Real Madrid e agora vai cobrar sobre todo o Real brasileiro. Pô, só que é outra parada, né? Vinícius Golaço! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.